Quero começar esse vídeo com uma cena. Final de dia, a casa está silenciosa, o celular está na sua mão, mas você não tem vontade de abrir nada. O café na mesa já esfriou. E existe uma sensação difícil de explicar, como se tudo ao redor estivesse correto, mas um pouco estreito demais. Como se faltasse um andar nesse prédio que você chama de realidade. Como se por trás das cenas houvesse algo que às vezes manda sinais. Um desconforto, um sonho, um déjà vu, e que você não soubesse exatamente de onde vem. Se você já esteve nesse tipo de momento, esse vídeo é para você. Porque foi essa sensação que um filme de 1999 acendeu de novo em mim. E quando eu fui entender de onde aquele filme tinha tirado essa sensação, acabei numa história que eu não esperava encontrar. A história de um filósofo grego que escreveu uma das ideias mais perturbadoras da história humana num momento muito específico da vida dele. Um momento em que muda completamente o peso do que ele escreveu. Guarda essa imagem com você. Ela vai fazer todo sentido lá na frente. Por enquanto, só quero te perguntar uma coisa. Você tem certeza absoluta de que a vida é só isso que você vê e toca todo dia? Na superfície, Matrix parece um filme de ação. Bala no ar, efeito especial, casaco de couro. Mas por baixo, ele está falando de algo que a filosofia discute há milênios. A diferença entre viver num mundo de sombras e viver numa camada mais profunda da realidade, entre o que parece real e o que é real. Neo é programador de dia, hacker de noite, largado num apartamento com uma sensação que não tem muito nome. Algo não fecha, os números não batem. O jogo que todo mundo ao redor parece jogar, sem questionar, não convence completamente. E eu tenho quase certeza que você já sentiu essa mesma sensação na sua vida. Não precisa ser uma crise existencial com trilha sonora dramática. Pode ser algo bem mais discreto. Um trabalho que, olhando de fora, é motivo de orgulho, mas que por dentro não encaixa do jeito que deveria. Uma relação que faz sentido em todos os critérios, mas deixa uma pergunta atrás da porta. Um domingo à noite em que você olha para a semana que vem e pensa: isso é tudo que a vida tem a oferecer? Matrix chama isso de Matrix. Platão chamou de outra coisa. E o que os dois estão descrevendo tem um parentesco direto. Os próprios diretores do filme, as irmãs Wachowski, sempre citaram Platão entre as referências que inspiraram a história. Platão escreveu uma história que você provavelmente já ouviu, mas que vale revisitar, porque os detalhes importam. Imagina um grupo de pessoas presas numa caverna desde que nasceram, acorrentadas, de costas para a entrada. A única coisa que enxergam é a parede à frente, onde estão projetadas sombras de objetos que passam lá fora. E eles acham, com toda a convicção, que aquelas sombras são a realidade. É o único mundo que conhece, como poderiam achar diferente? Até que um deles começa a se incomodar. Não sabe explicar o porquê, só sabe que algo ali não fecha. Ele rompe as correntes, olha para trás pela primeira vez e vê a fogueira, vê os objetos que projetavam as sombras. Ele resolve subir, escalar, sair. Lá fora, a luz dói nos olhos. Ele tropeça, demora para se adaptar, mas quando a visão se ajusta, ele vê o mundo real, iluminado pelo sol. Mas a pergunta que fica no ar é: o que acontece quando esse homem volta para a caverna? Ele volta, tenta contar o que viu, descreve o sol, as cores, a profundidade das coisas, e os outros prisioneiros não acreditam nele. Acham que ele enlouqueceu, que a saída da caverna estragou a visão, que o mais seguro é ficar onde estão, com as sombras que conhece. Matrix conta a mesma história com efeitos especiais. Neo acordando da cápsula é o prisioneiro saindo da caverna. O deserto do real que Morpheus mostra é a luz que machuca os olhos antes de revelar o que existe. Os outros humanos, que continuam plugados na simulação, são os prisioneiros que preferem não olhar para trás. A pergunta que a caverna coloca para sua vida é simples e desconfortável. O que na minha vida são sombras? O que eu nunca questionei porque nunca me ocorreu questionar? O sistema que mantém as pessoas adormecidas no filme precisa de ficção científica. O da vida real não. A gente nasce, cresce, estuda, aprende a seguir uma fila de expectativas que já estavam prontas antes da gente chegar. Faz o que todo mundo faz, ocupa o lugar que parecia estar reservado. E, se não tomar cuidado, pode atravessar décadas sem nunca realmente se perguntar: quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Para onde eu estou apontando? O sistema funciona com sombras modernas, sempre tem um dispositivo. A meta nova, o objetivo novo, a validação nova, o próximo marco de sucesso que promete ser diferente de todos os anteriores. Até você chegar lá e descobrir que o roteiro é o mesmo. Eu não estou demonizando o consumo ou entretenimento. A questão é mais sutil.
Quando tudo isso ocupa todos os seus espaços, não sobra quase nada para a pergunta mais importante. E aí você segue, produz, entrega, responde, mas lá no fundo a resposta sobre "para quê?" continua vaga. A Matrix contemporânea não tem agentes de terno preto, tem feeds, notificações e a crença, tão profunda que parece natural, de que a versão de vida bem-sucedida que você viu desde cedo é a única forma legítima de existir. Neo, antes de despertar, não era um outsider caricatural. Ele tinha um emprego, tinha obrigações, tinha boletos. A diferença não estava na superfície da vida. Estava naquele incômodo que ele não conseguia mais empurrar para frente. E você? Qual é a sombra na sua vida que você mais claramente reconhece hoje? Você sabe lidar com ela? Os 3 nomes centrais do filme respondem a uma pergunta de um jeito que eu não tinha reparado antes de pesquisar. Neo significa novo, renovado, mas também pode ser lido como um anagrama de The One, o único, o escolhido. Não no sentido de alguém melhor por natureza, mas no sentido de alguém que aceita a responsabilidade de ver o que os outros preferem não olhar. Trinity é a Trindade. Nos sistemas de pensamentos mais antigos do mundo, ela representa uma trindade que aparece o tempo todo: vontade, amor e inteligência. Não inteligência para vencer debate, inteligência para compreender a vida. E Morpheus vem diretamente da mitologia grega, o deus dos sonhos, que conduz as almas entre o mundo do sono e o plano mais real, o que já viu mais longe e volta para puxar os outros. Quando esses 3 se encontram no filme, é como se 3 forças começassem a trabalhar juntas dentro de uma mesma pessoa. Vontade de sair da mediocridade, amor pela verdade mesmo quando ela incomoda, e inteligência usada para entender o que realmente importa, não só para acumular e performar. Pensa comigo, quando você decide encarar uma verdade incômoda sobre a própria vida, o que te puxa para frente? Só teimosia? Só raiva da situação? Ou existe alguma coisa a mais? Um tipo de clareza, de cuidado, de vontade de fazer diferente que entra junto? E aí a pergunta que eu te faço com sinceridade: quem está no comando hoje dentro de você? O modo automático? Ou esses 3 em alguma medida? Todo mundo lembra dessa cena, mas poucos param para pensar no peso real dela. Morpheus coloca 2 pílulas na palma da mão. A azul, você fica onde está. Conforto conhecido. Nenhuma pergunta que não tenha resposta pronta. A vida continua como sempre foi, com as ilusões que você já aprendeu a administrar. A vermelha, você escolhe a verdade, mesmo que ela doa. Mesmo que o que você descubra sobre si mesmo não seja o que esperava. Quando Neo escolhe a vermelha e desperta, Morpheus olha para ele e diz: "Bem-vindo ao deserto real." Isso é poderoso porque é honesto. Quando a gente para de correr das perguntas incômodas, o que encontra não é um paraíso espiritual imediatamente recompensador. É um deserto. A percepção de que talvez você não tenha amado do jeito que sempre quis. Não tenha usado a coragem que admira nos outros. Não tenha sido tão honesto quanto imaginava com você mesmo. Isso dói. Mas a partir daí você tem pelo menos um tijolo verdadeiro. E com um tijolo verdadeiro, você já pode começar a construir algo que não desmorona na primeira ventania. Nas pequenas decisões do seu dia, qual pílula você tem escolhido? Tem um ponto que eu preciso falar porque eu acho que muita gente precisa ouvir. A inquietude não é defeito, não é falta de gratidão, não é imaturidade. Sócrates dizia que a mãe dele era parteira, e uma boa no que fazia, mas nem ela conseguia fazer nascer um bebê de uma mulher que não estivesse grávida. Do mesmo jeito, ninguém pode despertar alguém que não tem dentro de si essa gravidez de pergunta, essa vontade real de entender a vida mais profundamente. Neo só é encontrado por Morpheus e Trinity porque ele já estava incomodado. Já desconfiava que havia algo errado com o jogo das aparências. Se você chegou até aqui nesse vídeo e a pergunta lá do início, você tem certeza absoluta de que a vida é só isso que você vê e toca todo dia, ainda está incomodando, isso já é sinal de alguma coisa. Você não assistiria até aqui se já estivesse completamente em paz com a resposta padrão. Na nossa vida é parecido. Quando aquela carreira que sempre parecia o objetivo final já não encaixa com quem você se tornou, quando uma relação, por mais segura que seja, esbarra numa verdade que você não consegue mais ignorar, quando você se pega vivendo em um modo automático e sente uma espécie de alegria discreta a isso. Isso não é fracasso, é sinal de que você já está, de algum modo, encostando na borda da caverna, tentando enxergar mais longe, e ainda sem a linguagem para nomear o que está vendo. A inquietude é o sinal de que você ainda está vivo por dentro. Me conta nos comentários, você já viveu um momento em que ignorou uma inquietude importante e que mais tarde percebeu que ela estava tentando te dizer algo que você não estava pronto para ouvir? O que era? Tem uma fala de Morpheus que me deu um tapa amigável quando eu ouvi de novo.
Já com esse olhar, cedo ou tarde você vai perceber, como eu, que há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Na prática, isso significa o seguinte: não adianta repetir que o mundo é material e passageiro se você organiza toda a sua vida como se só ele existisse. Não adianta falar de amor se, na hora H, você sempre escolhe o seu conforto antes da verdade. Não adianta citar filósofo, escritura ou guru se na vida real você age movido por medo, vaidade ou conveniência. É aqui que a filosofia deixa de ser conteúdo e vira critério. Como você fala com as pessoas quando está pressionado? Como você usa o tempo quando ninguém está avaliando? O que você faz quando a escolha honesta é mais cara que a conveniente? Esse é o verdadeiro sair da Matrix. Não uma experiência mística de fim de semana, não uma epifania depois de um livro marcante. É o trabalho silencioso, repetido, de levar a sério aquilo que você diz acreditar. Platão descreveu isso com uma imagem que uso até hoje. Não é a saída da caverna que define o filósofo, é a disposição de voltar, de viver entre os dois mundos, de continuar enxergando mesmo quando seria mais fácil e mais confortável fechar os olhos de novo. Me conta aí, com sinceridade, existe alguma área da sua vida em que você conhece o caminho, mas não está percorrendo ele? O que está te travando a seguir por esse caminho? No final do filme tem uma cena que pode parecer só espetáculo visual, mas carrega algo muito mais pesado. Neo leva tiros dentro da Matrix e não morre. Por quê? Porque todos antes dele, mesmo depois de despertar fisicamente, continuavam acreditando nas regras da simulação. Tinham saído do sonho, mas ainda se comportavam como se as leis dos sonhos fossem absolutas. E por isso morriam quando eram atingidos. Neo é o primeiro a viver coerentemente com a ideia de que aquilo era só código, uma projeção, uma Matrix. Boécio era filósofo e estadista romano. Foi condenado à morte injustamente, jogado numa prisão aguardando a execução. E foi lá dentro, a dias de morrer, que escreveu o seguinte: tudo que a fortuna pode te dar, a fortuna pode te tirar. Riqueza, poder, reputação, o próprio corpo. Esses não são bens verdadeiros. O único bem que nenhuma fortuna toca é o que você é por dentro. Sêneca, numa das suas cartas, colocou de um jeito ainda mais direto: separe e distingue o que é teu do que é colado a ti. O corpo está colado a você, não é você. E Platão, 2000 anos antes dos dois, já tinha dito o mesmo de outra forma. O que muda, o que passa, o que pode ser destruído, é menos real do que aquilo que permanece. Neo não descobriu isso nos livros, descobriu no corpo, no momento em que parou de acreditar na ilusão, e por isso a Matrix perdeu o poder sobre ele. Se o que você é de verdade não passa junto com o corpo, o que você está fazendo com o tempo que tem aqui? Agora eu posso te contar o que eu guardei desde o início. Platão escreveu a alegoria da caverna na obra chamada A República. E, quando você sabe em que momento da vida ele escreveu isso, a história inteira muda de peso. Platão era discípulo de Sócrates. Sócrates era o filósofo que passava a vida fazendo exatamente o que os prisioneiros da caverna fazem, incomodando as pessoas com as perguntas que rasgavam as sombras que elas tomavam por real, questionando o que parecia óbvio, puxando os outros de volta para uma realidade mais profunda. E Atenas, a cidade mais admirada da antiguidade, condenou esse homem à morte por isso. Platão assistiu ao julgamento. Viu Sócrates ser executado por fazer filosofia, por sair da caverna e tentar mostrar aos outros o que tinha visto. E foi depois disso que Platão escreveu a alegoria da caverna. Ele sabia, na pele, o que acontecia com quem volta. Ele tinha visto com os próprios olhos. E ainda assim escreveu. Ainda assim ensinou. Ainda assim criou uma escola que atravessou mais de 2000 anos. Matrix faz a mesma aposta. O filme que devolveu a pergunta mais antiga da filosofia à cultura popular foi feito por essas pessoas que também sabiam que perguntar incomoda, que mostrar a caverna não é um gesto de popularidade, mas fizeram mesmo assim. E aqui está a pergunta com que eu quero deixar você. Nas partes da sua vida em que você já começou a sair da caverna, onde a inquietude já abriu um espaço de consciência que antes não existia, o que você está fazendo com esse espaço? Está voltando para contar o que viu? Ou está guardando para si porque é mais seguro? E para fechar uma prática, nos próximos 7 dias, uma vez por dia, para por 2 minutos e faz 3 perguntas em silêncio. O que eu fiz hoje que foi sombra, que foi automático, que foi piloto, que foi a pílula azul? O que eu fiz hoje que foi real, que veio de um lugar mais fundo, que eu não teria feito se estivesse dormindo? E o que eu estou evitando perguntar sobre mim mesmo, que talvez eu já saiba a resposta, mas ainda não esteja pronto para admitir? A pergunta feita com honestidade já é o começo de sair da caverna.
Um tijolo verdadeiro já basta para começar. Me conta nos comentários, em que parte da sua vida você mais claramente sente a diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho? Onde está o maior intervalo entre o que você acredita e o que você realmente vive? E se você conhece alguém que parece estar naquela cena do início, tarde quieta, o café esfriando, o olhar perdido num ponto qualquer, manda esse vídeo para essa pessoa, sem muita explicação. Às vezes a ação certa chega antes da palavra certa. Tem um vídeo aqui no canal que conversa com o que exploramos hoje, mas entra em um ângulo completamente diferente. Enquanto Matrix pergunta do que você está acordando, existe um vídeo sobre epicurismo que pergunta o que você passa a desejar depois que acorda. Porque sair da caverna resolve uma coisa, mas levanta outra. Se as sombras que eu perseguia não eram reais, o que vale a pena querer de verdade? Epicuro passou a vida inteira respondendo exatamente essa pergunta. E se esse vídeo te mostrou a caverna, o de Epicuro te mostra o que fazer com a liberdade de ter saído dela. O link estará na tela final. Um abraço e até o próximo vídeo.